Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuar nossa sequência de aulas de terapia intensiva. Hoje nós falaremos sobre o catéter venoso central de inserção periférica. Esse nome grande nada mais é que o PIC. Quem já ouviu falar, né, ou quem já viu, deve saber que é super importante e na última década aí tem sido muito mais utilizado aí porque evita grandes complicações. Mas vamos lá, quais complicações e por quê? Vamos começar falando aí sobre a importância da infusão desses medicamentos, muitas vezes quimioterapia, né, medicamentos que irritam a parede interna do vaso, né, medicamentos que nós chamamos de vesicantes. São todas as drogas que ao entrar na corrente sanguínea, né, nos vasos, vão causar aí a irritação do vaso. Então notem aí que a entrada desse medicamento, desse fármaco dentro do vaso, ele vai causar o enrijecimento, o endurecimento desse vaso, né, com o passar dos dias de terapia, de tratamento. E aí a equipe vai funcionar um outro acesso, vai funcionar outro. Com o tempo esse paciente ele não terá mais acesso, não terá mais veia, né, que o pessoal costuma falar. Por quê? Esses medicamentos, né, eles causam aí a lesão dentro do vaso. E com o tempo, começou a utilizar os medicamentos aí, né, o catéter venoso central. Por que venoso? Porque está numa veia e o acesso aqui é um grande calibre, catéter venoso central. Existe uma infinidade desses catéteres, tá bom? Existe o Hickman, que é o caso desse aqui, é muito parecido com esse aqui. De duas vias, de três vias, duplo lumen, tá bom? Então, usualmente, a gente utiliza o catéter venoso central, tá bom? E com o tempo, o que chegou aí, né, no hospital pra gente? O catéter venoso central de inserção periférica. Então, inserção periférica, porque ele entra aqui numa braquial, né, numa fossa antecubital, e vai indo, vai indo, vai indo, até um vaso de desembocar aqui, ó, um vaso de grosso calibre, tá bom? Qual é a vantagem, né, de você passar um catéter lá de inserção periférica, não aqui, ó, direto aqui na subclave? Então vamos pensar um pouquinho em anatomia, né? A primeira vantagem é diminuir os riscos de iatrogenia. Então o que pode acontecer passando um catéter aqui nessa região? Perfuração de pleura, né, pulmão, causando aí um pneumotórax maciço, um pneumotórax por conta dessa função. Além disso, o custo, né? Quem passa o catéter de PIC é o enfermeiro, tá bom? Um enfermeiro habilitado para esse tipo de procedimento e vai introduzir esse catéter com um fio guia, né? E vai chegar até aqui no, no vaso central, tá? Então é o catéter venoso central, porém de inserção periférica, porque é inserido em uma veia periférica, correto? Além disso, esse catéter ele pode ser infundido aí quimioterápicos, medicamentos vesicantes, hidratações por longos períodos, tá? Desde que se tome os devidos cuidados com o catéter, você diminui o risco, você diminui muito o risco de que o paciente tenha uma infecção, desde que sejam utilizadas técnicas assépticas adequadas. Então, desinfecção do sistema do Clave, tá bom? Após a administração de medicamentos, um flush com solução fisiológica, ou heparinização conforme o protocolo, né? Enfim, os cuidados, se eles forem tomados devidamente, esse catéter vai durar meses aí, então dá para fazer praticamente uma longa terapia com esse paciente. Então o paciente não vai sofrer com múltiplas punções, não vai sofrer com flebites, tá bom? Claro, nós temos as complicações do catéter de PIC, porém elas não são tão grandes quanto o catéter venoso central e o acesso periférico,
certo? Então nós temos aí as vantagens, né? Então vocês entenderam, né? E aí essa é a vantagem de ter aí o catéter de inserção periférica, certo? Bom, então o que diferencia aí o PIC, né? Então só para fazer mais um adendo antes de finalizar aí a explicação do PIC, o catéter central, tá, gente? Existem vários. Eu só dei um exemplo aqui de um lumen apenas, que é o lumen, essa saída aí, né, essa entrada, na verdade, para infusão de medicamentos, hemoderivados, tá bom? Então aqui só tem um lumen. Existem os catéteres de 2 lumens, 3 lumens, que é o triplo lumen. Existe o catéter de Scheele, que é o catéter para realização de hemodiálise, tá bom? Então existem vários, tá? Então só para ficar ficar mais ilustrado, nós colocamos esse para vocês entenderem aí como é passado aí. Esse aqui é passando pela veia subclavicular, tá? Inserção, certo? Então é isso, gente. Hoje nós falamos aí do catéter venoso central, na utilização para longos períodos de permanência, os benefícios para os pacientes que precisam de uma terapia mais longa, como por exemplo a quimioterapia, certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.